Essa mensagem de hoje, Jesus conta da situação que está a humanidade na face da terra. O momento que tudo que não presta está invadindo. E ele lamenta, porque a maior parte da humanidade não procura mais Jesus. E quando procura, ainda não respeita a grandeza, a pureza que ele é. Entra como quer dentro da igreja e os representantes não falam nada. Os mistérios, como for escrito, estão aí. Hoje, dia 6 de março de 2016. Quando já não há mais esperança no coração da humanidade, a maioria sofre, porque é como um gerador. Se ele não estiver perfeito, pode causar um colapso mundial. Assim eu sou. Procurar-me são bem pouco, que ainda me restam. Para este sim, jamais faltará energia, que quero dizer luz, para os seus olhos poderem enxergar somente a verdade. Porque o restante já não tem mais, por não dar-me mais ouvido. Só querem fazer como bem entendem, achando que não existe mais esperança para ter uma vida cheia de graça como eu dou para os filhos que vêm me obedecendo. Como aqui acontece, vocês, filhos meus, livres estão da desgraça que vem invadindo através desses mosquitos que têm veneno dado pelo diabo. É ele que quer que todas as crianças venham nascer com o cérebro com defeito para não mais crescerem. As próprias mães, a maior parte, são culpadas. Na sua gravidez, não sabe esconder uma criança para vir ao mundo, onde deveria ter o máximo de respeito, mas não tem. É assim, lá se vão milhões de crianças nascendo já com a doença dada pelo inimigo. Foi isso que ele quis, que ao nascer, tão logo começou a perseguição, matando muitas crianças para ver se eu estava no meio. Como não teve o que ele queria, agora vem com toda a força para acabar com a raça humana, de um lado ou de outro, fazendo com que o homem não ligue mais por este lado, juntando os dois para não criar, e sim com as mulheres também. Isto é diabólico, um verdadeiro inferno. Agora eu pergunto, onde estão os meus representantes que nada falam sobre esses assuntos? Os mistérios, como já foram escritos, estão aí, que primeiro teria que vir o filho da perdição, para depois então o Filho do Homem voltar pela segunda vez, que sou eu, Jesus de misericórdia, Papa Pedro II. Agora eu pergunto, onde estão meus representantes, que ele diz? Os representantes de Cristo são os sacerdotes, são os bispos, são os cardeais. E alguém vê um deles defendendo isso aí? Essa semana, um dia desse aí, eles passaram, pela primeira vez na minha vida que eu vi isso. As mães grávidas devem se proteger usando uma roupa, cobrindo o braço, a barriga, as pernas. E ele ali está falando, culpadas são as mães. Isso é até um escândalo. Antigamente, quem são jovens aqui não chegou a ver. Antigamente, uma mãe grávida usava uma bata
para não quase aparecer a gravidez. E agora faz questão. Um dia ali no Moraes eu vi uma mulher entrar. Eu acho que o que ela estava usando era o tamanho de uma casca de fósforo. A criança quase nascendo no meio daquele povo. Isso não é uma vergonha? Faz na televisão, mostra. Essas crianças não têm mais luz. Como diz ele é o gerador. Mas se o gerador no mundo tem defeito, se apague, o colapso é o mundo inteiro. Então, nesse sentido que ele está dizendo aí, é só que fala agora. Mosquito da dengue, mosquito sei que lá, da zika, invento tanto nome, é mosquito do diabo. É ele. Porque ele começou assim, ó. Para quem diz que é entendido, para quem diz que é estudado. O diabo, com as suas astúcias, é o seguinte: como é que eu vou fazer para a criança não nascer? Porque no meu tempo não existia isso. Solteiro não existia. Juntou homem com homem, não pode nascer criança. Mulher casada deixa do marido para se juntar com outra. Obra do diabo. Lá em Joinville, 25 anos que eu estive lá, uma pessoa muito bem de vida. Nem vou dizer porque talvez ele está escutando ou vendo através da internet. Era uma pessoa querida, para mim sempre foi querido ele. Da família toda, gente bem de vida, sobrou ele. Ele é o patrão, ele é o empregado. A tristeza dele foi um dia, quando estava bem de vida, chegou em casa, a mulher estava com outra. Aqui está dizendo, culpados são as mulheres, porque a gravidez é uma coisa dada por Deus para pôr as crianças no mundo, para crescer, continuar crescendo. Mas desde o momento que mantenha o respeito. Mantenha o respeito. E onde é que está o respeito da gravidez? Onde é que está o Santíssimo Sacramento? Está por fora do sacrário ou está dentro do sacrário? Ali Jesus já dá uma amostra. É dentro do sacrário, você só vai ver na hora que é dado o corpo de Cristo. No entanto, está lá. E as mães faz questão de mostrar, exibindo-se na televisão, em toda parte, nas praias. Aí o diabo se aproveita. É agora. Mas por que tem que ser agora? Porque ele diz, está na Bíblia: ai das mulheres que tiver pejadas, grávida, quer dizer. Ai das mulheres. E esse é o tempo. O diabo está fazendo tudo possível de acabar com a raça humana. Se é homem com homem, não vem criança. Se é mulher com mulher, não vem criança. Se é escândalo, muito mais Deus está presente. Quer escândalo? Vai acontecer como Sodoma e Gomorra, como dilúvio. Poucos se escaparão. E nós temos nessa lista, gente. Graças a bom Deus. Vocês devem sempre lembrar. Sou pequenininho no tamanho, no estudo, sou pequenininho mesmo, não tenho vergonha de dizer. Mas na presença de Deus, ele diz, se vocês pudessem ver a áurea que tem sobre a minha cabeça, nem eu não vejo. Mas é para provar que antes da vinda dele teria que vir uma pessoa. Essa pessoa sou eu. Só estou ensinando tudo certo, não estou ensinando nada de errado. Vocês analisam bem. Um homem com a casa cheia de filhos, ele só lida com Deus, não lida com riqueza da terra, não liga para nada, só pensa em Deus, só faz a vontade de Deus. Como é que ainda me chamo de herege? É por causa do triste, do ciúme, da inveja. Eu não sou mais do que ninguém. Perante a Deus nós somos todos iguais. Mas este que Ele me deu em minha mão, ninguém pode roubar. Você imagina, gente, um ser humano
todo dia, uma história diferente. Quem é que tem essa capacidade? Quem? Se não é dada pelo poder do Espírito Santo. Então, quem está errando é porque quer. Ah, mas onde é que tu vai chegar perto de um padre? Eu nunca tirei o cargo dele e nem vou tirar. Mas sabe fazer o seu serviço. Não é a pessoa em si, é o cargo que Deus te deu. Tu és o representante meu. E ele pergunta aqui, onde estão meus representantes? Que nada disso falam. Oh mãe, eles teriam que dizer, oh mãe, estás pondo um filho no mundo, te comporta com a tua veste. Mas isso aí, Depois tem essa, né? Jesus, quando chamou os 12 apóstolos, mandou preparar a mesa, e ali só pôde sentar os 12 junto com ele. Nem a própria mãe, que os dois não se largam do outro, ela não sentou no meio. Mas hoje, para desfazer e tirar o direito, o poder de Deus, eles põem mulher. Tem mulher que diz que outros países estão celebrando até missa. Já está escrito. Aí o que é que acontece? O diabo aproveita da fraqueza da pessoa. Puxa, estão fazendo tudo à minha vontade. É isso que eu quero. Andar quase pelado. Entrar na igreja tudo como quer, porque os padres também já estão comigo. Sim, estão com ele por quê? Se fosse um padre, assim como o nosso querido padre Rômulo, ele jamais deixa tocar na Santa Hóstia, ele jamais vira as costas para o altar. Ele faz toda a vontade de Deus. Ele não faz mais porque não tem, a audição dele não tem mais. É por isso que ele abençoa os homens e mulheres, porque ele pediu para mim, para pedir para Deus primeiro. Eu não tenho mais condições de escutar confissão. Eu não escuto mais nada. E Deus permitiu isso aí. Mas tem pessoas ignorantes que provocam. E ele? Por que tem hora que eu não vejo ele com batina? É isso que é triste. Não tira a trave do olho. Tira o teu primeiro a trave do teu olho, que diz Jesus. Não julgue para não ser julgado. Tantas perguntas que poderia ter. Por que a Igreja Católica chegou a esse ponto? É porque, diz ele aqui, agora eu pergunto onde estão meus representantes que nada falam sobre esse assunto. Os mistérios, como já foram escritos, estão aí. Que primeiro teria que vir o filho da perdição, para depois então o filho do homem voltar pela segunda vez, que sou eu, Jesus de misericórdia. A senhora, que diz que acompanha nós há muito tempo, se pergunta, a que pergunta que ela fez, aqui está dizendo, não sou eu que inventei. As culpadas são as mães grávidas. Pergunta para isso aí, faz uma pergunta. Por que, seu Pedro II? Por quê? Porque as escrituras não falham. Ela cumpre-se tudo como está escrito. Sofrimento. Pai contra filho, filho contra os pais, a sogra contra a sua nora. E assim está acontecendo. E Deus está vendo a injustiça, porque o que mais Deus sente, o que Ele mais sente, é a falta de caridade. A falta de caridade é terrível. Ele vê com seus olhos, porque Deus vê tudo. Uma mãe, criança morrendo de fome sem ter uma pessoa que ajuda. Uma criança que vai para a televisão mostra tudo aquilo que o pai dá, todo o conforto. E aquela criança lá no calçamento, na rua, juntando lixo para comer. E ainda dizendo, não, o mundo está uma maravilha, está assim, para quem tem está uma maravilha. Mas nem na rua não pode sair com medo. Porque agora os bandidos atacam de dia. Vocês já viram por televisão? São Paulo, Rio, o camarada filmando e eles invadindo as pessoas, tirando corrente, tirando anel, tirando tudo.
Então isso é um mundo que você espera para melhor, não tem mais melhora. A melhora está para chegar a qualquer momento. E aí se acaba essa anarquia que nós temos vendo e vivendo. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, e através da Rádio Camboriú e pela internet, eu vos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.